Fala galera, beleza? Tranquilo? Felipe Robledo com mais uma questão do Enem 2020, a questão de número 83 da prova azul. E vamos falar de cristianismo e Império Romano. Sim, em 2020 a história antiga apareceu como nunca antes apareceu no Enem. Então, vamos resolver, vamos fazer mais uma questão, vamos entender onde é que está a resposta, como a gente sai dela, aproveitando para revisar um pouco o conteúdo. Espero que goste e que, por favor, se inscreva. Ajuda muito na divulgação, no crescimento do canal, para a gente poder atingir mais alunos que precisem estudar história. Beleza? Abraço e vamos à questão. Ao abrigo do teto, sua jornada de fé começava na sala de jantar. Na pequena célula cristã dividia-se a refeição e, durante elas, os crentes conversavam, rezavam e liam cartas de correligionários residentes em locais diferentes do Império Romano, século II da era cristã. Esse ambiente garantia peculiar apoio emocional às experiências intensamente individuais que abrigavam. Beleza? Vamos lá, o que o Enem quer que você faça. Olha para cá, ó. Um dos motivos que explica a ambientação da prática descrita no texto, certo? Encontra-se no ou na. Letra A, regra judaica que pregava a superioridade espiritual dos cultos das sinagogas. Letra B, moralismo da legislação que dificultava as reuniões abertas da juventude livre. Letra C, adesão do patriciado que subvertia o conceito original dos valores estrangeiros. Letra D, decisão política que censurava as manifestações públicas da doutrina dissidente. E letra E, violência senhorial que impunha a desestruturação forçada das famílias escravas. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para o texto primeiro para poder identificar onde está a resposta e depois vamos dar uma explicada mais ou menos em alguns elementos importantes para que você entenda essa lógica desse cristianismo no Império Romano, falando de história antiga. Então olha aqui, ó. O texto está falando para a gente basicamente o seguinte, ó. Ao abrigo do teto, sua jornada de fé começava na sala de jantar. Beleza. E aí, vamos lá, vamos entender com calma a jornada de fé de quem? Da pequena célula cristã. Que ele fala para você, então, que dividia-se a refeição e durante elas, os crentes rezavam e liam cartas de correligionários residentes em locais diferentes do Império Romano. E ele chama a atenção para você que eu estou no século II da era cristã. E no final ele vai dizer o seguinte, ó. Esse ambiente garantia peculiar apoio emocional às experiências, certo? Intensamente individuais que abrigava. E aí, vamos entender o seguinte, olha só. Primeira questão básica é porque o texto do Enem, tá? Ele está chamando a atenção para você em relação ao século II da era cristã. Porque vamos entender o seguinte, olha só. Vamos entender que você está falando de Império Romano. Esse Império Romano ele é politeísta, no qual você enxerga ali a ideia do Imperador Romano como quase que uma sumidade, beleza? E é nesse período do Império Romano que vai surgir então a ideia da religião cristã, do cristianismo, que vai acabar entrando em choque com essa lógica desse Império Romano. Primeiro, muitas vezes por não enxergar essa divindade, entre aspas, do Imperador Romano. Segundo, por defender a ideia de uma igualdade social. Estou pensando no Jesus histórico aqui. Terceiro, como por exemplo na ideia, principalmente do Império de Nero, na lógica de que os cristãos se colocam contrários a fazer parte do exército romano e nas guerras que Roma vai invadir. Então, quando você olha para o século II, certo? Você tem basicamente essa ideia de que os cristãos são perseguidos nesse Império Romano por uma questão política, religiosa e social. Beleza? Tranquilo. Quando é que isso vai mudar? Isso vai mudar no século IV, na figura de Constantino. Sim, você tem nessa fase aí o Império Romano dividido em Romano Oriente e Ocidente. Constantino está na fase do Ocidente. E aí, você vai ter nesse momento uma batalha no qual, teoricamente, a visão que Constantino vai usar para isso é que ele tem uma visão, e essa visão diz que se ele colocasse o símbolo cristão, por exemplo, nos escudos dos seus soldados, ele venceria a batalha. O que ele acaba fazendo? Ele coloca os escudos e aí ele vence a batalha, e você, teoricamente, tem a conversão de Constantino. Na verdade, historicamente, a ideia é que a lógica dos cristãos estão crescendo, estão se tornando um problema ali para você administrar no Império Romano. E aí, então, em 313, Constantino decreta o chamado Edito de Milão, baseado principalmente numa frase, um Deus no céu, um imperador na terra, o que teoricamente, a princípio, dava certo uma liberdade de culto. Ainda com Constantino, em 325, nós temos o chamado Concílio de Niceia. Concílio é uma reunião que você tem
dentro desse cristianismo, certo? Para você poder ali discutir questões de fé, de dogmas. Então, na verdade, o Concílio de Nicéia, ele é o primeiro momento ali, a primeira reunião oficial que você tem desse cristianismo primitivo. Vai discutir questão como datas, como cânone, como santificações, tá? Os elementos desse. Porém, é só em 380, certo? Com Teodósio I e o chamado Edito de Tessalônica, que você vai transformar o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Beleza? Então olha só, a questão te fala do século II, numa fase que você tem os cristãos ainda sofrendo, na verdade, uma intensa perseguição nesse Império Romano. E a ideia do cristianismo se tornar uma religião oficial desse Império Romano está sendo ali na do século IV, iniciado por Constantino e consolidado por Teodósio. Beleza? Tá. Mas então, vamos voltar à questão. Porque ela fala assim, ó. Quando ele fala para você que você tem ali o abrigo do teto, sua jornada de fé começava na sala de jantar, numa pequena célula cristã, certo? Residente em locais diferentes, porque, olha só, esse ambiente garantia peculiar apoio emocional às experiências intensamente individuais que abrigava. Então eu estou dizendo que essas células cristãs, elas têm que acontecer em salas de jantares, ou seja, fora das vistas da sociedade comum todo. E aí, matamos a questão, porque olha só, a letra A fala de regra judaica que pregava a superioridade espiritual dos cultos e sinagogas. Não tem nada a ver, não tem sinagoga aí nesse momento, porque seria proibido, você está perseguindo os judeus. A letra B, de moralismo da legislação, que dificultava as reuniões abertas de juventude livre. Ninguém está associando aqui juventude com livre, é uma associação, uma reunião de cristãos perseguidos. A letra C, a adesão do patriciado que subvertia o conceito original de valores estrangeiros. Também não tem relação nenhuma. Você não está tendo uma adesão desse patriciado para subverter o conceito de valor estrangeiro. Agora, o que você está tendo? Olha a letra D. Decisão política, certo? Que censurava as manifestações públicas da doutrina dissidente. Ou seja, eu tenho uma política oficial, política essa do Império Romano, que proíbe, que persegue, quase que não sai, que pune a ideia de doutrina dissidente. Você tinha a doutrina do politeísmo romano, e quem é a doutrina dissidente? O cristianismo, que está surgindo nesse momento. Essa é a questão. E a letra E fala de violência senhorial que impunha a desestruturação forçada das famílias escravas. Não estou falando de escravidão aqui. Beleza? Questão mais complexa, mas dava para matar. Não era uma questão tão direta. A gente aproveita e dá uma discutida básica aqui sobre a lógica do que é o Império Romano. E se você ficou até aqui nesse momento, tá? Clica nesse cardzinho aqui onde aparece o meu desenho, que você se inscreve direto no canal e me ajuda a crescer, a aparecer no YouTube por causa do tal do algoritmo e dessa forma poder ajudar mais alunos. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo.